Muito boa tarde, gente. Hoje daremos continuidade à nossa aula de eletrostática. Aprenderemos hoje sobre os processos de eletrização. Na última aula, nós aprendemos que toda a matéria, eu, você, qualquer objeto, ele é constituído por átomos. E que estes átomos, em seu núcleo, ele tem prótons e tem nêutrons aí no núcleo. Ó. Os prótons são cargas positivas, os nêutrons são neutros e ao redor do átomo ficam ali circulando os elétrons. E aí, desde que o homem descobriu estes elétrons e que eles são potencialmente energia e que com esta energia ele poderia mover o mundo, aí ele endoidou, velho. Como é que eu faço então para controlar esta energia? Como é que eu transporto ela de um lugar para outro? E aí nós vamos aprender então 3 métodos de transportar esta energia. Como é que eu faço para transportar elétrons de um lugar para o outro? Para minha televisão funcionar, para ligar um motor de qualquer coisa, tá? E aí o homem conseguiu mover o mundo através disso. Vamos então aprender como se dão esses processos aí de eletrização. Como é que uma energia passa de um lado para o outro? Então, primeiro, o que é eletrização? Eletrização é exatamente isso, é você conseguir transportar elétrons de um átomo de um lugar para outro. Isso é eletrização, tá? Tendo em vista que no núcleo ficam os prótons e os nêutrons e eles não saem para canto nenhum. Só quem vai passear são os elétrons, tá bom? Gente, ó, então a eletrização é exatamente isso. Antes da gente discutir sobre esses processos, como é que a gente transporta e quais são os meios, vamos então entender um princípio de atração e repulsão. A gente precisa saber que cargas positivas, ou seja, o que está lá no núcleo, que são os prótons, eles, em contato com outra carga positiva, com outro tipo de próton, eles se afastam. E as cargas negativas, uma carga negativa com outra carga negativa, também se afastam, não aguenta ficar. Quem é igual não aguenta ficar perto. Só os opostos que se atraem. Então você tem ali uma carga positiva com uma carga negativa, eles vão se beijar, vão se atrair, tá bom? Positivo com negativo se atrai e cargas iguais se repelem, é a palavra que a gente utiliza, tá bom? Condutores e isolantes. Então, para transportar estes elétrons de um corpo para o outro, nós descobrimos que existem materiais com especificidades que têm uma facilidade melhor de conduzir. No caso dos metais, ele tem uma facilidade enorme de conduzir exatamente estes elétrons aí que saem do átomo, tá? E a borracha, a madeira, o papel, o plástico, todos estes são o que nós chamamos de isolantes, porque eles não têm uma facilidade de condutividade elétrica, tá bom? Simplesmente isso. Mas como acontece isso, professor? Velho? Os elétrons, nós temos ali o que nós chamamos de elétrons livres. Esses corpos que têm boa condutividade elétrica, eles têm o que nós chamamos de elétrons livres. O que são isso, velho? O núcleo do átomo, eles têm ali uma propriedade de segurar o elétron dentro do átomo. E algumas substâncias, o núcleo não tem essa força, né? Eles estão muito fraco atraído pelo núcleo. Então eles têm uma facilidade de sair, velho. E aí são o que nós chamamos de bons condutores elétricos, porque como tem uma facilidade de sair, então aqueles elétrons que estão ali na última camada ali, eles saem, velho. E aí a gente toma o choque fácil por esses condutores elétricos aí, tá bom? Então são o que nós chamamos de elétrons livres, eles estão na última camada, observa aqui esse desenho aqui, ó. Eles estão na última camada lá e eles têm uma facilidade muito grande de sair dali do átomo, tá bom, gente? Ó, então, esses tipos de átomos que têm esses elétrons livres aí são exatamente os nossos metais, tá? Que são os bons condutores de eletricidade, tá bom? Aqui tem algumas informações importantes, só que eu anotei que para eletrizar
um condutor, ou seja, um metal, é necessário isolá-lo da terra, tá bom? Ou seja, o que quer dizer isso aí, velho? Que se ele estiver conectado à terra, ele não vai ficar carregado de elétrons. Os elétrons vão simplesmente passar por ele e ir para a Terra. Ele vai se tornar o que nós chamamos de fio terra, né? É o que acontece nas descargas elétricas aí na sua residência, quando acontece uma descarga elétrica num poste lá, e aí o fio terra que está ali no seu contador, ele leva então esses elétrons para a Terra, permitindo aí que não passe esse excesso de elétrons para sua casa, evitando assim queimar lá os aparelhos da sua casa, tá bom? Então, para que esses elétrons saiam de um corpo e fiquem em outro corpo, que é o que nós estamos estudando, ele não pode estar no solo, no chão, ele tem que estar isolado do chão, tem que ter um plástico ali isolando ele do chão, e aí ele fica carregado, sim, de elétrons ou de prótons, dependendo do que acontece aí no sistema, tá bom? Como acontece essa eletrização? Enfim, gente, ó. Então nós vamos ter aí 3 tipos de maneira da gente transferir energia elétrica, ou seja, elétrons, de um corpo para o outro. 3 maneiras, tá? A primeira maneira é a eletrização por atrito. Isso aí nós vimos na primeira aula, mas eu vou mostrar mais uma vez o vídeo para vocês da eletrização por atrito, o que acontece aqui, ó. Vamos reproduzir esse videozinho aqui, ó. Aqui eu tenho uma flanela na minha mão e um canudo de plástico. Então eu vou atritar, eu vou esfregar o meu canudo na flanela, esfregar, o que vai acontecer? Os elétrons que estão no canudo, eles vão sair do canudo. Quando eles saem do canudo e vão para a flanela, o canudo fica carregado com carga positiva, porque ele perdeu elétrons. Como ele está carregado com carga positiva, aí essa carga positiva que está nele vai atrair a carga negativa que está no papel, tá bom? Simples assim. Ele está positivamente carregado e aí ele vai atrair exatamente a carga negativa do papel. O papel está ali quietinho, né, neutro, e aí a carga positiva do canudo vai atrair a carga negativa do papel, fazendo com que ocorra essa atração aí, ó. Muito interessante isso aí, né, gente? Vamos voltar aqui para... então, esta é o que nós chamamos de eletrização por atrito. Onde aconteceu, professor, a eletrização aí? A eletrização não aconteceu no papel, viu? A eletrização aconteceu exatamente na transferência dos elétrons do canudo para o tecido. Quando você atritou o canudo no tecido, os elétrons do canudo passaram para o tecido. Poderia ser o contrário, professor? Os elétrons do tecido passarem para o canudo? Sim. Isso vai depender do material. Tem alguns materiais que têm mais facilidade de perder elétrons que outros. Se você, por exemplo, esfregasse o canudo em outro tipo de material, poderia ser que, ao invés dele perder elétrons, ele ganhasse elétrons deste outro material. Existe uma tabela pronta dizendo quais são esses materiais, quem perde mais, quem perde menos, mas neste caso aí da eletrização por atrito, foi o canudo que perdeu elétrons e carregou, por sua vez, eletricamente negativo o tecido, tá bom? E aí o canudo ficou lá positivo, por isso que ele puxou, como nós havíamos dito anteriormente, né? Ele puxou a carga negativa do papel e aí conseguiu fazer com que aqueles papeizinhos colassem no canudo, tá? Vamos então para o segundo tópico aqui, ó. É o que nós chamamos de eletrização por contato. A primeira foi o atrito, esfregando ali. Agora por contato. Basta você tocar no negócio que os elétrons que estão lá naquele corpo ali vão para você, tá? Então vamos pensar que essa garotinha aí, ela estava eletricamente neutra. Ela estava com a mesma quantidade de prótons e de elétrons nela. Só que aí ela encostou a mão numa esfera que estava carregada de elétrons, velho, ó. O fato dela só encostar, os elétrons que estavam na esfera foram transferidos ali para aquela garota. E aí a pergunta é por que o cabelo da menina ficou em pé aí, né? Então o cabelo dela ficou em pé porque como ela recebeu muita carga negativa,
essa carga negativa possivelmente ela subiu para os cabelos e ali fica ali um querendo se afastar do outro, porque ela está totalmente, ela está carregada negativamente, velho, ó. E fica um fio querendo se afastar do outro, na verdade, aí por isso que os cabelos sobem aí, porque eles querem se repelir, eles querem se afastar, porque eles estão todos negativos, tá bom? Na eletrização por contato, o corpo de maior diâmetro ficará proporcionalmente mais eletrizado. O que acontece isso, gente? Ó, se você pegar duas esferas, uma maior e uma menor, e uma estiver carregada negativamente, né? A que é maior, ela obviamente, como ela é maior, ela vai ter uma porcentagem maior de carga para ela, tá bom? É só isso. É proporcional ao tamanho, é tipo a Terra. Se você tiver carregado negativamente e você pisar descalço no chão, toda a sua carga ela vai sair aí do seu corpo e vai para o chão, porque o chão é infinitamente, o solo é infinitamente maior que você. Então, toda a energia que tiver que o seu corpo se desequilibrado eletricamente vai para o solo, tá bom? Se você tiver com carga positiva demais, o solo vai transferir a parte negativa dele para você. E se você estiver com carga negativa, a sua energia negativa vai para o solo. Olha que coisa interessante, né? O solo pode transferir negativa para você, elétrons para você, como você pode transferir elétrons para o solo, depende aí da situação de como está carregado o corpo, tá bom? Pode acontecer por contato direto ou através de um fio também, a mesma coisa. De repente eu estou com uma bota aqui, uma bota isolante, e eu estou carregado negativamente, velho, ó. Se eu pegar um fio e encostar no chão, por meio do fio, nós vamos transferir os meus elétrons aí para o solo. É o que acontece com uma esfera, com qualquer coisa que estiver carregada negativamente, o solo vai puxar lá os elétrons daquela esfera, tá bom? Vamos ver aqui um desenho que eu coloquei aqui, interessante aqui, falando exatamente de esferas, tá bom? Você vê aqui logo no começo ali a palavrinha antes, tem ali uma esferazinha ali toda positiva, carregada, os elétrons dela, alguém puxou, né? Ela tá toda positiva e ao lado tem uma esfera neutra. Quando você encosta as duas, que a gente tá falando de eletrização por contato, né? O que vai acontecer com esses elétrons aí, ó? O elétron da bola que está neutra, a azulzinha, que são os elétrons que saem, viu, gente? Não pense que o mais vai para o outro lado, não. Só o menos. Então, os elétrons que estavam na bolinha neutra, que ela estava com a mesma quantidade de prótons e elétrons, ele vai para o outro lado, ó. Aí o que acontece? Tinha muita carga positiva na bolinha branca, né? Agora ela ficou com menos carga positiva, porque ela supriu uma quantidade de elétrons ali que estavam em falta, né? Saíram elétrons da bolinha azul e foram exatamente para a bolinha branca. Portanto, aqui o finalzinho aqui do processo, ó, a bolinha branca ficou menos carregada positivamente, porque ela recebeu elétrons nela, e a outra que estava neutra, né, perdeu elétrons, ficou positiva. Como ela perdeu o negativo, obviamente, ela tende a ficar positiva, né, gente? Isso é óbvio, tá? Aqui embaixo é o processo inverso, mas o conceito é o mesmo. Você tem o antes aqui, ó, uma esfera azul, que essa azul ela está neutra, ela tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, ela está neutra. E a outra do lado está carregada negativamente. Então, essa que está carregada negativamente, ela vai passar os seus elétrons para outra, porque sempre é elétron, né, gente? Então, ela estava neutra, azulzinha, e vai ficar agora negativa, porque ela recebeu elétrons, tá? Por sua vez, os elétrons que saíram da branca, que eram muitos, ó, ficaram menos agora, ó, perdeu elétrons, então ela está quase num equilíbrio eletrostático, né? Ainda não está, porque ela perdeu, mas ela ainda tem ali um pouquinho de carga negativa nela, tá bom? Vamos então entender aqui. Então nós já vimos aí o processo de eletrização por atrito, que foi o da flanela e do canudo, o segundo por contato, e agora um terceiro que é por indução, gente. Ó, nesse terceiro processo aí, nós vamos entender que um corpo, ele também transfere elétrons para outro lugar, sem precisar tocar. O primeiro foi atritando, o segundo, a gente só tocou,
E agora esse terceiro só basta chegar perto, ó. Então esses foram os 3 modelos aí de como transferir energia elétrica de um lugar para outro, tá? Então vamos entender aí o que acontece aqui. Imagine aqui essas 2 esferas, uma carregada positivamente, bem positiva, ela perdeu elétrons, essa esfera B, e a esfera A está neutrazinha ali na dela, né? Ela está com a mesma quantidade de prótons e de elétrons, tá bom? O que acontece aqui, gente? Ó, quando a gente aproximar uma da outra, observa aí, ó, isso aconteceu lá no papel e o canudo também, viu? Quando você aproximar aqui a esfera positiva da outra esfera que estava neutra, os elétrons da esfera A, ou seja, a parte negativa, vai tentar se aproximar da esfera B. Olha que interessante isso. Ela fica com uma banda da esfera, vai ficar carregada negativamente, e a outra banda da esfera, como está dando uma repulsão da carga positiva, a outra banda vai ficar carregada positivamente. O que acontece? Você vai pegar e colocar um fio naquele outro lado ali, ó. Você vai colocar um fio e vai colocar nessa esfera A aí. Observe que a gente não fez nenhuma transferência de elétrons, viu? Da esfera B para a esfera A, nem vice-versa. Não fez isso. Só aconteceu uma repulsão aí dentro da esfera A, ó. Onde é que vai acontecer a transferência de elétrons, gente? Da esfera A, do solo para a esfera A. Olha que interessante isso aí, ó. Observe que o lado positivo da esfera A está todo positivo aquele lado, ó. Então existirá uma tendência de quando eu colocar o fio na esfera A em contato com o solo, do solo transferir elétrons para esta esfera. Já pensou? Porque ela está ali positiva aquele lado, totalmente positivo. Então o solo vai transferir os seus elétrons para a esfera, ó. Então, observe esse processo de eletrização, viu? Não é das 2 esferas, uma entre com a outra, mas sim do solo para a esfera, tá bom? Então, o solo transfere elétrons para a esfera e a esfera A, vai ficar carregada negativamente, tá bom, gente? Ó, é o que vai acontecer, ela vai ficar carregada lá negativamente, tá? Vamos ver aqui, então, um outro exemplo aqui, o último exemplo, que é o processo inverso. Você pega lá uma esfera A carregada negativamente, ela está toda cheia de elétrons, toda eletrizada, né? E uma esfera B que ela estava neutra, inicialmente neutra. Você aproxima a esfera A da esfera B, não precisa encostar, viu? E o que acontece, ó? Esse lado da esfera que está aproximando com a esfera amarela, ele vai ser atraído pelos elétrons da esfera A. E aí a parte positiva fica atraída ali, ó. O outro lado da esfera vai ficar todo negativo. Aí você pega um fio e coloca no solo também. Ó que interessante, ó. Quando você colocar esse fio no solo, essa parte negativa de elétrons da esfera, ela vai ser transferida para o solo. Então o que acontece aí? O solo recebe os elétrons e a esfera, por sua vez, fica carregada positivamente, porque ela perde os seus elétrons. Tá bom, gente? Então, nós temos aí esses 3 processos aí de eletrização que o homem descobriu, e aí, através disso aí, ele conseguiu fazer, através de fios, né, de um condutor, levar, e também de um campo magnético, né, porque os elétrons eles são desordenados, mas através de um magnetismo, um campo magnético dentro do fio ali, ele conseguiu transportar energia elétrica para sua casa e fazer com que a sua televisão, seu liquidificador, sua geladeira, tudo funcione aí bacaninha, velho, ó. Muito massa isso aí, né? Então, assim, a gente vai continuar depois um pouco mais sobre eletrização, mas por enquanto ficamos com esses 3 conceitos aí de como a gente conduz a energia de um canto para o outro. Um abraço, gente, ó. Fica com Deus. Professor Will na área e até a próxima.